Em um país distante, eu ocupava o único cômodo da casa que não estava no segundo andar. A residência dos meus pais era uma casa alta, então, ao entrar na residência, havia 2 andares distintos. Uma escada conduzia ao segundo andar e outra descia para o andar de baixo. No andar de baixo, havia a sala de estar, a garagem, meu quarto e um banheiro. Os outros 3 quartos da casa ficavam no andar de cima. Por ser o filho mais velho e o único menino da casa, com 2 irmãs, meu quarto era o do andar de baixo, pois era o maior e, tecnicamente, o mais legal. Quando fiz 10 anos, meus pais deram minha cama de solteiro para minha irmã mais nova e me presentearam com uma cama de casal, um pequeno upgrade, já que meu quarto era espaçoso o suficiente para uma cama maior. Aos 12 anos, minhas irmãs tinham cerca de 5 e 8 anos, então, nessa idade, eu podia ficar em casa sozinho. Mas minha irmã mais nova, de 5 anos, não podia ficar sozinha comigo. Minha irmã de 8 anos só podia ficar sozinha comigo se meus pais não fossem se ausentar por muito tempo. Se eles fossem ficar fora por um longo período durante o dia, um dos meus pais levava minhas irmãs por um curto período, normalmente 3 noites seguidas, talvez um pouco mais. Comecei a acordar no meio da noite sem motivo aparente e tinha dificuldade para voltar a dormir. Para um garoto de 12 anos, isso era estranho, pois eu sabia que não deveria ter problemas para dormir. Como estava calor durante o verão, eu dormia com um ventilador ao lado da minha cama. Portanto, não tinha certeza do que estava me acordando, já que o ventilador produzia um ruído constante e suave. Em uma dessas noites, levantei-me depois de acordar para pegar um copo de água. Fui até o banheiro que ficava ao lado do meu quarto e, enquanto enchia o copo, pensei ter ouvido um barulho vindo de dentro do meu quarto. Desliguei a torneira e fiquei ouvindo, mas agora não havia mais som, apenas o zumbido do ventilador. Caminhei até a porta do meu quarto, mas não consegui identificar o que estava errado. No entanto, algo estava me incomodando em relação ao meu quarto naquele momento. Subi as escadas até a sala de estar e decidi dormir no sofá naquela noite. Eventualmente, consegui pegar no sono, mas naquela mesma noite, acordei novamente. Eu não sabia o que era o som que ouvi, pois tudo o que eu conseguia ouvir era o barulho do ventilador. No entanto, quando parou de soprar ar, o quarto ficou em silêncio e eu ouvi algo respirando. Mas não era minha respiração. Olhei ao redor do quarto. A porta do armário estava fechada, então não poderia vir de lá. Parte da minha inocência infantil fez-me pensar que poderia ser minha irmã mais nova brincando uma peça em mim. Eu fui para o chão e olhei no único lugar que poderia pensar: debaixo da cama. Levantei o pedaço de pano que pendia na parte de baixo da cama e havia uma pessoa muito grande deitada embaixo da minha cama sobre um monte de cobertores. A cabeça dele estava voltada para mim, mas os olhos estavam fechados. Eu caí para trás e basicamente recuei de 4 para fora do quarto, gritando "Pai!". Ouvi a porta dos meus pais se abrirem e meus pais gritando e preocupados. Apontei para o meu quarto e disse: debaixo da cama. Meu pai foi até lá e tirou um homem muito grande e sujo. Lembro-me de meu pai facilmente forçando o homem para fora, enquanto minha mãe chamava o 911. Tenho certeza de que ele foi preso por um tempo, talvez não, pois era sem teto, quem sabe. Isso me causou muitos danos mentais. Eu não queria mais dormir no meu próprio quarto, muito menos naquela casa. Tive que dormir no meio dos meus pais por um tempo, até que meu pai instalou câmeras de segurança em toda a casa. Jogamos fora tudo o que estava aberto na geladeira, porque não tínhamos ideia do que ele tinha colocado na boca lá dentro. O medo de alguém estar debaixo da minha cama ficou comigo por um longo tempo, anos a fio. Não sabemos por quanto tempo ele ficou escondido debaixo da minha cama. Poderiam ter sido alguns dias, considerando o cheiro, a pessoa mexendo na geladeira e o fato de eu acordar todas as noites durante alguns dias. Independentemente de suas intenções, ter alguém escondido debaixo da sua cama é o maior pesadelo de qualquer criança. História número 2. Esta história é do meu bisavô, que atualmente tem incríveis 101 anos. Ele conta essa história em reuniões de família há anos. Ele é da cidade de Yaroslava, na Rússia, que era parte da União Soviética quando ele nasceu.
Sendo da URSS, ele serviu sob a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial e depois fugiu para os Estados Unidos alguns anos depois para escapar do comunismo. Ele me contou essa história recentemente, que ocorreu não muito tempo após a Batalha de Iliki Luki, que não foi uma grande batalha da guerra, mas ainda resultou em um grande derramamento de sangue soviético e alemão, como a maioria das batalhas da época. Era noite, e segundo meu bisavô, estava muito frio naquela noite, absurdamente frio. Eles estavam em uma pequena casa ou edifício que era um dos poucos que não haviam sido danificados, o que era uma sorte, já que estava quente lá dentro. Meu bisavô e seus camaradas estavam celebrando com bebidas, cantando, rindo e se divertindo, como seria de se esperar em uma celebração. Em certo momento da noite, 2 outros soldados entraram no edifício. Meu bisavô e seu amigo Sergei não gostavam desses 2, aparentemente porque eram tagarelas e eram simplesmente pessoas desagradáveis. Sergei perguntou ao meu bisavô se ele queria sair para fumar um cigarro, e ele concordou. Ambos colocaram seus pesados casacos e saíram para a fria noite. Meu bisavô pegou um cigarro, assim como Sergei, e eles acenderam ambos. Eles conversaram por um tempo, aproveitando seus cigarros e a sensação de vitória pela batalha que havia durado cerca de 2 meses. Depois que meu bisavô terminou seu cigarro, eles estavam prestes a voltar para dentro quando ouviram um som que parecia ser um homem gritando vindo da floresta ao longe. Temendo que fosse um grito de um de seus camaradas, possivelmente sendo atacado por uma patrulha de alemães enfurecidos, eles rapidamente voltaram para dentro e pegaram suas armas. Devido à possibilidade de alemães armados, eles chamaram mais de seus companheiros soldados para ir com eles para a floresta. Meu bisavô mencionou que, à medida que avançavam mais profundamente na floresta, ele começou a sentir um sentimento estranho, um sentimento de pavor e medo. Quando não puderam mais ouvir os gritos, meu bisavô sugeriu que todos se dividissem em duplas e procurassem quem quer que fosse. Sergei foi com ele, enquanto os outros foram com suas próprias duplas. Após cerca de 2 minutos caminhando pela escura e fria floresta, meu bisavô disse que conseguia ouvir um choro fraco, como se alguém estivesse sofrendo. Sergei também ouviu isso, então eles seguiram na direção do choro. Começaram a ver gotas de sangue na neve, então ambos começaram a levar a situação mais a sério do que antes. Isso me arrepia quando meu bisavô conta essa parte. Quando ele e Sergei chegaram à fonte do choro, encontraram a cena mais bizarra e perturbadora que já tinham testemunhado. Havia 2 soldados alemães no chão, um deles morto e o outro vivo. Um deles tinha o uniforme rasgado e ensanguentado, enquanto o sobrevivente estava encolhido junto a uma árvore, murmurando coisas em alemão. Ele não notou meu bisavô e Sergei imediatamente, pois eles estavam na casa. Meu bisavô então se aproximou do outro corpo, que estava horrivelmente mutilado, com membros faltando, pele arrancada do rosto e uniforme rasgado, como se tivesse sido escalpelado. Outra coisa que chamou a atenção de meu bisavô foi o cheiro. Ele não conseguia descrever o cheiro, dizendo que não era como o cheiro de um corpo morto, mas mais como produtos químicos. O corpo parecia fresco. Sergei investigou o soldado vivo, que notou Sergei e recuou em terror, como se tivesse sido traumatizado. Ele gritava coisas em alemão. Foi só então que meu bisavô percebeu que a perna dele estava destroçada e o peito estava sangrando. Ele disse que se lembrava de que o alemão gritava algo como "das colas" ou algo parecido. Sergei pegou sua pistola e pôs fim ao sofrimento do alemão com um único tiro na cabeça. Quase imediatamente após isso, meu bisavô descreveu ouvir ruídos semelhantes a gemidos, e, em seguida, algo muito alto começou a correr na escuridão, afastando-se deles. Assustados, Sergei e meu bisavô começaram a atirar aleatoriamente na direção da criatura. Os outros soldados correram para ajudar, mas a criatura havia desaparecido. Todos foram repreendidos quando voltaram para o vilarejo, mas um relatório foi enviado ao alto comando. No entanto, nunca foi investigado mais a fundo. Meu bisavô afirma que foi a experiência mais aterrorizante de sua vida e ainda o deixa estressado quando pensa na visão daquele alemão mutilado e daquela criatura.